vamos fechar com a Portela, né, com o Náutico, que finalmente venceu o Atusildo na Série C do Campeonato Brasileiro, 2-0 no Confiança, mas me parece que não foi uma vitória que empolga tanto. Foi mais uma vitória da eficiência ali, mas vi muita reclamação da torcida sobre a defesa, né? Um time ainda muito inseguro defensivamente, que deu margem ainda pro Confiança gostar do jogo. É isso mesmo? Foi uma vitória que vale mais, obviamente, pelos 3 pontos, sair da parte de baixo, se aproximar do G8, mais em termos de desempenho e pensando a médio prazo, né, a longo prazo ali no acesso. Ainda há muito o que evoluir? Fábio, veja só, esse jogo, eu não diria que ele é difícil analisar. Não é difícil analisar, não. Na verdade é fácil, mas eu confesso que é um pouco difícil de comunicar, da gente passar para o torcedor, para quem está acompanhando aqui a gente nessa live, as nuances que precisam ser analisadas desse jogo, tá? Porque, assim, não adianta fazer a análise só das 4 linhas. A gente vai fazer isso. Mas esse jogo específico não termina nas 4 linhas. Você tem que tirar todo aquele caldo do que vai sobrar para o jogo seguinte. E é aí que está o problema. Aí é que entra a bronca e aí é que o torcedor fica preocupado para o que está por vir. Mas primeiro, assim, colocar alguns pingos nos is, né? A vitória, os 3 pontos, assim, foi imprescindível. Era crucial. O time já estava afetando, como na verdade, a gente já vem dizendo, né, Fábio, tu sempre cita a questão emocional, né, de clubes como o Náutico, nesse terceiro ano de Série C, né, que sempre acaba afetando, e num cenário de zona de rebaixamento, obviamente que isso vai ser potencializado. Então já estava afetando esse fator de zona de rebaixamento. Imagina sair de 2 jogos em casa e permanecer na zona de rebaixamento. Assim, seria um desastre total, e eu acho que seria até tornar fato que o Náutico só iria brigar para não cair. Seria mais ou menos isso, porque o Náutico ia para jogo fora de casa, depois tinha a Ponte Preta em casa, o São Paulo no meio de tudo isso, e todos os problemas que a gente vai abordar aqui nesse programa. Então, os 3 pontos, assim, foi importantíssimo. O Náutico sai da zona de rebaixamento, vence a primeira, né? Os meninos, quando estão fazendo a Série A, Cássio gosta muito de dizer isso, né? Enquanto o time não ganha a primeira, ele não está nem disputando o campeonato direito. Ele não consegue se identificar. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou disputando o rebaixamento? Eu vou ficar no meio de tabela? Eu vou disputar o acesso? Não dá para fazer planejamento nenhum, porque você não ganhou a partida. Então, é como se você fosse o bobão do campeonato até você ganhar a primeira, e o Náutico vence essa partida. Então, isso é o mais importante, tá? Mas, passado disso, a gente vai acabar avaliando outras situações. É bem verdade, Fábio, que o Náutico foi para o jogo de hoje, assim, com muitos problemas. Quem vinha me perguntar se eu achava que o Náutico ia vencer o jogo, eu não respondia que o Náutico ia vencer. Eu dizia que ia ser um jogo assim que poderia dar qualquer resultado. Até por causa da análise que a gente já esperava do Confiança, né? Que é um time que gosta do tiroteio, tá? É um time que sai para atacar, que dá muito espaço. Então, eu imaginava antes da partida que ia ser um jogo franco, um jogo aberto, aonde quem conseguisse ser mais letal iria ter muita vantagem no jogo. Isso era análise prévia. Eu acho que isso acabou acontecendo durante a partida, tá? Só que eu não esperava um desempenho tão fraco do time do Confiança. O Confiança, ele foi o time que a gente previa que ele fosse. Ele jogou da forma que a gente acreditava que ele ia jogar. Ele jogou de forma vulnerável, ele atacou muito, é um time com muita velocidade, se colocou em muitas condições interessantes para poder marcar o gol no Náutico, seja chegando num volume de jogadores ali interessante, às vezes 2 contra 2, às vezes 3 contra 3, até com superioridade numérica às vezes, mas pecou demais em
em duas situações que é as duas situações principais do futebol para você conseguir ser efetivo no ataque, né? Ele tanto pecou no término da construção da jogada, então aquele passe, né? Aquele último passe para alguém finalizar, e também pecou na própria finalização. Então, o Confiança acabou sendo um time que errou demais no último terço de ataque, né? E isso, assim, isso foi uma mão na roda para o Náutico, né? Já o Náutico conseguiu ser mais efetivo em relação ao time do Confiança. Então, só para entrar dentro do jogo, depois a gente volta mais sobre as nuances que vai ficar para após essa partida. Mas já no início do jogo, né, o Náutico entrou com algumas mudanças, né? O Náutico cheio de problemas, muitos jogadores fora. O Náutico hoje não tinha Paulo Sérgio, o Náutico não tem Vinícius também, vai ficar pelo menos um mês fora. O Náutico não tem o primeiro volante, o Igor Pereira. O Náutico fez, o Hélio dos Anjos fez algumas mudanças, botou o Arnaldo na lateral direita, acabou sacando o Marcos Ítalo, teve a volta do Marco Antônio na segunda volância, e ele optou pelo Talicinho para jogar do lado esquerdo. Ele já vinha tentando alguns jogadores ali, né, desde a saída de Vinícius, tentou o Caio Vitor, jogando ali como se fosse num 4-4-2, mas era o Caio Vitor que caiu um pouco para a esquerda, e dessa vez ele usou o Talicinho, e o Hélio, Fábio, ele já vinha dizendo que queria uma profundidade maior do time. Ele notou isso contra o Brusque. O que é que ele queria com isso? Ele queria de jogadores que ficassem, fossem assim, mais incisivos na última linha de ataque. Até para poder esticar um pouco mais o campo, levar a última linha do adversário um pouco mais para trás, para que aí o meio campo tivesse mais espaço, né? Ele bateu muito nessa tecla no pós o jogo do Brusque, e ele procurou fazer isso com o Talicinho. O Talicinho é um jogador da base, né? Jogador com 19 anos, não vinha recebendo muitas chances na temporada, tá? Era um jogador, assim, fundo de elenco total, assim, às vezes não era nem relacionado para os jogos. Marquinhos Santos não utilizava o Talicinho, e desde que o Hélio dos Anjos chegou, ele já gostou do que estava vendo do Talicinho nos treinos. É bem verdade que as contusões, né, ajudaram ao Talicinho acabar recebendo essa oportunidade. Mas foi uma buscada do Hélio dos Anjos, tá? O jogador era completamente escanteado, e o Hélio dos Anjos recuperou esse jogador e acabou colocando ele como titular hoje. E na primeira jogada do jogo já foi uma jogada dele, tá? O Talicinho, ele faz uma jogada ali pela esquerda e chuta de fora da área cruzado, e o goleiro do Confiança já dá um rebote ali no pé de vários jogadores do Náutico, mas acabou que a bola passou, os jogadores não conseguiram aproveitar, o que já mostrou um certo ímpeto do Náutico de finalizar. No primeiro lance do jogo, ali entre as pernas da defesa do Confiança, o Talicinho já procurando essa finalização, eu acho que já foi um indício que o Náutico ia ser um time mais finalizador. Isso acabou acontecendo, tá? O Náutico no jogo acabou fazendo, se não me engano, 16 finalizações. Umas 7 no gol, mais ou menos, acho que foi 7. 16 finalizações, 7 no gol. E já no primeiro lance, o Talicinho já mostrou que o Náutico ia ser um time que ia chutar mais. Faltou isso contra o Brusque, né? E o jogo foi se dando muito nessa leitura, Fábio. Um jogo lá e cá, mas aí os times não conseguindo fazer a conclusão das jogadas, né? Mas você via que havia muito espaço no campo. Era um jogo de muita velocidade de ambos os lados. Mas aí o Náutico vai chegar ao gol, né, numa jogada de Arnaldo, o Kelvin, ele tá com essa bola ali pela ponta direita, o Arnaldo passa que nem uma bala, assim, pelas costas dele, né? Ele só faz dar um toque simples, e o Arnaldo acaba entrando por trás da defesa do time do Confiança, e cruza essa bola, né? E o Marco Antônio, na passada ali, né? O Marco Antônio entrando dentro da área, assim, em velocidade, acaba encostando para o gol, fazendo 1-0, né? O Náutico acaba saindo na frente, uma boa jogada do Arnaldo e o Marco Antônio, né? Dois jogadores que o Hélio dos Anjos acreditou para esse jogo, né? O Marco Antônio
numa volta após expulsão, né? Ele tem sido expulso contra o CSA, prejudicando o time, inclusive. Mas o Hélio dos Anjos já vinha garantido a volta dele já na coletiva do jogo passado, no jogo contra o Brusque. E ele acaba completando essa bola para o gol, fazendo 1-0, o que deixa o Náutico numa situação certamente confortável na partida, diante do cenário que estava acontecendo naquele momento. De um jogo aberto, de um jogo onde os dois times estavam imprimindo uma certa velocidade. Eu acho que sair na frente é muito importante, porque aí coloca uma carga mais no adversário e isso vai acabar acontecendo. O Confiança começa ali de forma seguida ali, pecar na construção e na finalização das jogadas, né? Então, esse jogo continua muito rápido. Confiança tem suas chances, tá? Tem uma oportunidade que ele acaba caindo pela direita, nas costas do Luiz Paulo, e ele cruza, o jogador do Confiança chega a dar um carrinho ali na direção do gol, então quase que o time do Confiança chega a um empate, mas aí o Náutico consegue dar a resposta novamente com o Arnaldo, muito parecida a jogada do primeiro gol, mas dessa vez Arnaldo vai um pouco mais na linha de fundo, faz essa ultrapassagem livre, tá? O time do Confiança não consegue marcar o Arnaldo cruza essa bola, procurando o Mezenga, mas chegou muitos jogadores do Náutico nesse momento para a bola, o que é interessante, tá? Isso aí tem dedo do treinador, mérito do treinador, de quando conseguir uma jogada na linha de fundo, conseguia que chegue muitos jogadores dentro da área nesse momento, e o que acaba acontecendo, e quem faz o gol é o Calicinho, né? Os zagueiros do Confiança se preocuparam muito com o Mezenga, né? O Mezenga acabou segurando ali 2 zagueiros e deixou o Talicinho ali que o nome já diz, né? No diminutivo, um jogador baixinho, né? Aquele jogador arisco, aquele jogador de correria, mas ali no meio da área do Confiança conseguiu completar para o gol e fazer 2-0. O que deu, esse 2-0 assim, deu até o final do jogo a impressão do jogo ter sido tranquilo, tá? Até porque é a verdade do jogo. O jogo foi tranquilo, mas o Confiança teve as oportunidades. Mas o problema, Fábio, é que o Confiança não chegava ao gol. Então, se você não chega ao gol, você continua com 2 gols de diferença. E 2 gols de diferença nunca vai ficar aquele risco assim de o adversário vai atacar naquele momento, se acontecer alguma coisa e sair o gol, é um empate. Vai entrar um desespero. Os 2 gols de diferença dá essa margem. Então, quando o Confiança até tinha as oportunidades claras, manifesta de gol, mas não conseguia chegar ao gol. E isso, o tempo ia passando, ia dando aquela impressão de que o jogo estava seguro. O primeiro tempo fica nessa toada, com muito espaço, mas nenhuma jogada mais de perigo. Vale lembrar que no meio desse primeiro tempo, o João Macho, né, sai machucado, né? E o Náutico precisa fazer sua primeira substituição já no primeiro tempo. Isso é um fator importante para o jogo, porque no segundo tempo, essa questão de substituições e lesões vai ser um personagem interessante para o jogo, né? E o João Maestro acaba se machucando, o Ryan acaba substituindo ele. No segundo tempo, o time do Confiança continua na mesma toada, não mudou em nada, continua imprimindo velocidade, tendo suas oportunidades, até que Muriel, meu amigo, assim, Muriel foi tentar sair driblando um jogador do Confiança. E o jogador do Confiança consegue ali dar uma dividida com ele, a bola escapa dele, sobra no pé de um outro atacante do Confiança. E simplesmente o ataque do Confiança, com 3, 4 jogadores na área, sem goleiro, não consegue fazer o gol. Ali foi a prova de que os 2 gols que o Náutico tinha de vantagem, mesmo com Confiança tendo essas oportunidades, ia ser o suficiente, não só para garantir a vitória, mas para garantir que o Náutico foi dominante no jogo, que o Náutico foi seguro na partida. E é um seguro que vem mais da incapacidade do Confiança de conseguir fazer de fato o gol, do que do Confiança não ter oportunidade, porque o Confiança teve oportunidade. Essa do Muriel, assim,
ali eu vi que não, o Confiança não vai conseguir fazer gol. Essa chance aí eram vários jogadores do Confiança. O Muriel entregou o gol e mesmo assim o Confiança não conseguiu descontar, né? E aí o jogo continua lá e cá. O Kelvin teve uma oportunidade também numa descida pelo lado direito, e depois ele parecia que ele ia cruzar, ele dá uma batida colocada, a bola vai caindo assim no ângulo do goleiro do Confiança. Falar nisso, o goleiro do Confiança, meu amigo, que até mudou, né, recentemente, substituindo o outro que já estava falhando, mas esse goleiro do Confiança é muito fraco. Meu amigo, que goleiro fraco, assim. O jogo todo ele passava uma insegurança para o time do Confiança muito grande. Aí o Kelvin quase que consegue fazer, né, com uma bola colocada. E aí o Náutico tem uma outra oportunidade, né, com o Marquinhos, que acabou entrando para substituir o Thalesinho, que também sai machucado. É a segunda parada que o Náutico faz, né, e o Marquinhos tem uma boa oportunidade pela esquerda, só que ele dentro da área ali do time do Confiança, ele meio que se perde ali, procurando um espaço para chutar. Então acaba que ele demora demais, ele tenta cortar para um lado, tenta cortar para o outro, e o time do Confiança acaba dividindo a bola, ele perde a oportunidade. E aí vem um fator importante do jogo, que são as substituições. Como eu disse, o João Mastro tinha saído machucado, né? Já ainda no início do primeiro tempo. Depois o Thalesinho saiu machucado, né? Para a entrada do Marquinho. Marquinho é aquele que jogou no Remo no ano passado, que Marco Antônio, né? Mas que aqui no Norte está sendo chamado de Marquinhos. E nesse momento, o Ed dos Anjos resolve fazer 3 substituições. Por quê? Porque o Náutico só tinha mais uma parada. As outras 2 tinham sido por lesões. O Náutico só tinha mais uma parada. O Arnaldo estava estafado fisicamente, pedindo para sair. E ele resolveu, se eu tenho mais uma parada, eu não vou só trocar o Arnaldo. Eu vou fazer outras 2 mudanças. Aí o Hélio, isso era 19 minutos do segundo tempo. Hélio decide fazer as 3 substituições de uma vez. Aí ele troca, entra o Caion, entra o Caio Vitor e entra o Marcos Ítalo, né, no lugar do Arnaldo. E aí, quando esses jogadores entram em campo, Fábio, não deu 30 segundos. O Luiz Paulo cai no gramado, pedindo atendimento. Já deu para perceber que já era grave ali naquele momento, né? Mas, pela situação de que não tinha mais substituições, ele é atendido, mas ele volta para o campo. Assim, não durou mais 1 minuto, uma jogada que ele tentou interceptar do time do Confiança, e aí ele desaba no gramado, já gritando de dor, e dá para perceber que é sério. Inclusive, ainda não saiu, né, o diagnóstico do que foi, deve sair durante essa semana, mas a impressão, pela forma que o jogador caiu, pela reação dele, é que pode ter sido algo sério no joelho. O Luiz Paulo é um jogador que tem um histórico vasto. Outra lesão, né? Inclusive, o ano passado sofreu com uma lesão grave, passou muito tempo parado. E aí o Náutico fica jogando com um homem a menos. Tá? O Náutico simplesmente fica sem lateral esquerdo. E Fábio, nesse momento, o Náutico sem lateral esquerdo e sem substituição para fazer, tem uma coisa que me irritou bastante na partida, que foi o comportamento do Marcos Ítalo. Por quê? Veja, você está entrando no jogo, Marcos Ítalo que acabou de entrar, né? Você entra numa partida onde o jogo está 2-0. Eu não vou nem citar aqui toda a questão que o Náutico não venceu no campeonato ainda, que a vitória era algo primordial, que não poderia deixar escapar. Aí você entra, o jogo está 2-0. Você vê que um companheiro seu machucou, não tem mais substituição, ainda tem ali 25, 30 minutos de jogo ainda para acontecer. E a posição do jogador que saiu é lateral esquerdo, tá? Um jogador da linha de defesa. E o Marcos Ítalo, ele nessa partida, nesse momento, ele deveria entender, fazer essa leitura e dizer: eu vou ficar aqui mais na linha de defesa, para poder colaborar mais na marcação. Eu não posso atacar. E a única coisa que Marcos Ítalo fez na partida foi atacar.
assim, impressionante como ele estava se achando o ponta nesse jogo. Teve um lance que o Caio Vitor pela esquerda, ele tenta fazer uma jogada, é bloqueado, aí ele acaba cruzando essa bola. Ele cruza no segundo pau. Aí, centralizado, tinha o Mezenga. O Mezenga não chega na bola e chega um jogador do Náutico, Fábio, no segundo pau, dando um peixinho, raspando a bola acaba indo pela linha de fundo. Quando esse jogador dá esse peixinho, eu penso, meu Deus, isso é Kelvin? Deve ser Kelvin. Mas aí eu lembrei, peraí, mas Kelvin acabou de ser substituído, entrou o Caion no lugar dele. Eu disse, não é possível que isso seja Marcos Ítalo, porque era um jogador, para ele dar aquele peixinho ali no segundo pau, era o jogador mais avançado do Náutico naquele momento. Eu disse, não é possível que isso seja Marcos Ítalo, porque ele já tinha dado umas 2 estocadas que já estava começando a me irritar. Mas nessa eu disse, não é possível que seja ele. Aí o jogador cai no chão, aí a câmera foca, quando levanta, quem é? Marcos Ítalo, com aquele bigodinho de semifinalista da Copa do Brasil, aquela carazinha safada dele, voltando. Eu disse, meu amigo, não é possível, velho. O jogador de futebol, assim, ele não consegue entender o que é o jogo. E o Hélio dos Anjos ali, dando esporro, mas nada adianta. Inclusive, ele continuou nessa toada até o final da partida. O que ajudou um pouco o Náutico nesse momento é que, logo numa sequência ali, uns 10, 15 minutos depois, o Caion, né, tem uma boa jogada, né? Ele marcando a pressão da saída de bola do Confiança, ele dá uma dividida com o jogador do Confiança, recupera a bola, essa bola cai no pé de Mezenga, que caindo o Mezenga dá uma tapa pro Caion na frente. Aí o Caion vai saindo assim na cara do gol, ele passa pelo primeiro defensor do Confiança, e quando chega o segundo, é o último homem, aí faz uma falta ali dura nele, recebe o cartão vermelho, né? E acaba que se iguala, né, a quantidade de atletas em campo de cada lado. Aí isso ajuda, sim, o Náutico a não ter mais essa tensão de que estava com um homem a menos. E também isso acaba com as forças do Confiança, né? O Confiança que tentou tanto correr durante o jogo, que tentou se colocar em situações interessantes de ataque, mas falhou tanto, que quando o Confiança fica com quando tem um jogador expulso, né, e acaba se igualando ali a quantidade de atletas, aí eu acho que foi o fim da linha para o Confiança. O Confiança perde totalmente as forças ali, e isso aí já está com 30, 35 do segundo tempo, e meio que o jogo ali vai se levando até o final, e acaba que nada mais acontece, e o Náutico vence a primeira no campeonato, e como eu disse, né, tira um peso gigante das costas, sai da zona de rebaixamento, e vai tentar melhorar essa parte psicológica, né, para poder seguir no campeonato nos jogos seguintes. É isso, né? Tem uma sequência chata, né? Ipiranga fora de casa, Ponte Preta, né, que tá ali na parte de cima em casa. Aí tem um ABC fora, né, duelo sempre chato, e o Maringá, né? Esse Maringá é um time que vence com um a menos, ele atropela todo mundo. Que vai ser em casa, né? Os 2 próximos jogos em casa são bem complicados, né? E os jogos fora também, né? Então tem uma sequência dura, mas pro Náutico não tem escolha, né, Atuzildo? É pontuar para se aproximar do G8, né? Provavelmente nessa rodada, ainda alguns jogos vão completar nesse domingo e também na segunda. Mas na pior das hipóteses, o Náutico vai ficar a 3 pontos do G8. Então, voltou para a briga, né? Entrou, na verdade, né? Calma, eu teria um pouco mais de calma nessa hora, um pouco mais de hora nessa calma, porque aí vem a outra parte, né, que a gente já estava indicando, que não dá para só comemorar a vitória. Comemorar a vitória é importante, você comemora, mas agora vem um pouco do outro lado, né? Assim, eu fiz uma avaliação desse jogo como um jogo agridoce, um jogo que tem mais de um tom, mais de uma nuance. A outra nuance é a preocupação para os jogos seguintes. Tá? Porque, Fábio, dado a quantidade de problemas que o Náutico tinha, e o Náutico criou mais problemas no jogo de hoje, o Náutico perdeu o Talicinho, que saiu machucado, sentindo no joelho. Não é garantia nenhuma que ele... longe disso de que ele esteja apto para o próximo jogo. Vai ter que esperar aí a semana para poder ver o diagnóstico. O Luiz Paulo, esqueça. Ali
com certeza não joga o próximo jogo e é rezar para que não seja algo ligamentar, algo ali de perder a temporada, na verdade. Então o Náutico acabou perdendo os jogadores. Lembrando que o Náutico tem o Igor Pereira fora, o Náutico não contou com o Paulo Sérgio hoje, o Náutico tem o Vinícius fora e o Náutico sai acumulando esses problemas. E na partida de hoje, Fábio, muita gente ficou assim: mas o Náutico jogou bem, foi muito superior ao time do Confiança. Isto é verdade, tá? Mas, primeiro, lembrar, o desempenho do Confiança foi muito abaixo da crítica. Muito abaixo da crítica. E o próprio time do Náutico, mesmo tendo sendo muito esforçado, tendo conseguido fazer o volume, conseguido fazer as finalizações, conseguido chegar aos gols, a sensação que dava é que o time ali estava no seu limite. E é um limite de uma capacidade tática e técnica muito baixo. O que eu quero dizer com isso? Que o Náutico, se tivesse enfrentado um time mais competitivo hoje, talvez não tivesse tido a mesma sorte. Confiança é a pior defesa, né, da Série C. E o jogo de hoje até... o Náutico até teve mais volume, né? Comparando com o jogo Confiança e Botafogo, que foi na primeira rodada. Confiança é engraçado, né? Porque é um time que ele leva a bola pro último terço até com uma certa facilidade, que para um time de Série C não é tão comum, né? Ele é até melhor do que a média em relação a isso. Ele até tem um jogo por dentro, né? Você vê jogadores tabelando por dentro, que para a Série C, pelo menos, é muito raro, né? Mas peca muito, né? Na finalização e tem uma defesa vulnerável demais, assim. E uma defesa que joga aberta, né? Não dá para entender. Mesmo fora de casa, é um time que não se resguarda defensivamente. Não. O Botafogo fez 3 gols no contra-ataque, jogando em casa. Então, o Confiança é um time que leva a bola pro ataque, mas não aproveita essa questão, né? Não finaliza. E às vezes nem no último toque, o penúltimo passe também, como foi no jogo de hoje contra o Náutico, o time consegue fazer com efetividade, né? E defensivamente é muito vulnerável, né? Ele tomou 11 gols nessa Série C. A segunda pior defesa é o Figueirense, que tomou 9. Tudo bem, o Figueirense tem um jogo a menos, mas assim, são poucos times que tomaram mais do que 6 gols até agora, 5, 6. Então é um time que é bem vulnerável e o Náutico aproveitou isso, né? Fez 2-0 e aí também acho que as críticas a gente tem que levar em consideração que é um jogo de Série C. Um time de Série C faz 2-0, meu irmão, acabou. Ninguém vai dar show, ninguém vai meter 4, 5, né? Não tem isso. Acho que o Náutico até deu uma relaxada, né? Alguns lances ali que, sobretudo na defesa, os jogadores deram uma entregada ali, mas acho que foi muito pelo relaxamento do placar. Mas eu acho que também é isso. 2-0, o jogo acabou. É segurar, e se o adversário não tiver criando chances claras, tá tudo ótimo. Não é por aí, Ato Silva? Mas veja só, Fábio. Eu acho que o torcedor do Náutico, após a partida, não é que ele teve um tom crítico em relação ao desempenho. Longe disso. Mas não empolgou, né? Não foi aquela vitória, o time joga bem, estamos evoluindo. Não senti isso. Senti que A questão, Fábio, é o material humano que o Náutico tem à disposição. E de novo, continua perdendo essas peças. Então, dado a condição do Náutico, o torcedor ficou satisfeito com o rendimento. Vamos supor que o Náutico tem que jogar só com esse time que estava em campo até o resto do campeonato. Não pode usar mais nenhum jogador que não estava à disposição hoje, por questão de lesão, só para poder criar uma suposição. O torcedor ia ter a ciência que o que jogou hoje foi o máximo da capacidade. Ele não cobra que o time que estava hoje, as peças que estavam à disposição hoje, rendessem mais. Pelo menos não no coletivo. Já foi o suficiente para ganhar do Confiança, que se mostrou um time inocente, mas é o máximo da capacidade do que poderia produzir. O torcedor, ele está num ponto de preocupação, porque ele sabe que isso não é suficiente para enfrentar jogos fora de casa, por exemplo, que já tem um teor de dificuldade maior do que um jogo em casa, e alguns adversários, alguns muitos, tá?
Eu consigo colocar em uns 8, 9 times da Série C que se o Náutico tivesse inventado hoje, o Náutico ia ter muita dificuldade. Porque, veja, Botafogo da Paraíba, que o Náutico empatou em 0x0, e Brusque, que o Náutico empatou em 0x0, foram times que vieram aqui para uma guerra. Vieram competir e competiram muito. Se o Náutico pega hoje, veja, o Náutico hoje estava muito mais fragilizado do que nesses 2 jogos contra Brusque e Botafogo. Então, se o Náutico enfrenta um time com o perfil de um Brusque, com o perfil de um Botafogo, que vem aqui lutar o jogo como uma guerra, o Náutico hoje ia ter extrema dificuldade. Agora, o Náutico, para a sorte do Náutico, enfrentou um time que hoje eu considero um time bobão. É um time que a gente via na década de 90. Eu até costumo comentar que a gente via... E mudou de técnico ainda, né? Ele já trocou de técnico e continuou a mesma coisa. Continuou na mesma pegada. Eu costumo dizer que na década de 90 a gente via muitas goleadas, né, principalmente em campeonatos estaduais, contra times do interior, times menores. E hoje em dia isso não é tão comum quanto naquela época de ter jogos de 7x0, 8x0, porque hoje ninguém joga como bobão. Todo mundo é o seguinte: olha, eu sei a minha capacidade, então eu vou jogar fechadinho. Tomei um gol, continuo fechado. Tomei o segundo gol, continua fechado. Você não abre mão da estratégia mais. Antigamente não. Antigamente era assim. Tomou um, vou ali tentar empatar. Aí tomavam uma sacola e dizia, eu vou ali tentar o meu de honra. Era assim que funcionava. E o time do Confiança, ele se comportou como esse time ali da década de 90, sabe? Um time que toma um gol, toma outro e continua jogando ali de forma aberta. Um jogo atrás do outro. Eu já vi 3 jogos do Confiança nessa Série C, que tinha também acompanhado o jogo contra o Náutico na Copa do Nordeste, mas na Série C 3 jogos, vi o jogo do Botafogo, vi o jogo do Maringá e vi hoje, né? O jogo do Botafogo, eu na época classifiquei como uma má sorte. Do Confiança ter finalizado ali tão mal, não ter conseguido fazer os gols, e o Botafogo, quando ia, conseguia chegar ao gol. O jogo do Maringá, eu gostei demais do time do Confiança. Não na parte defensiva. Na parte defensiva, assim, somente no segundo tempo, assim, é uma calamidade que você, com um homem a mais, dá tanto espaço assim para os jogadores ficarem cara a cara com o seu goleiro, como o Confiança fez. Mas eu achei um bom jogo do Confiança. Boas articulações. E era isso que me dava medo para a partida de hoje. Sabendo dos problemas que o Náutico tinha, eu disse, meu amigo, se o time do Confiança jogar metade do que jogou no Maringá, Confiança vai acabar vencendo aqui o Náutico nos aflitos. Só que foi a pior versão do Confiança que eu vi, tá? Confiança veio como um time inocente. Jogou como eu imaginava, mas com um nível de inocência mais acentuado. Com mais espaço na defesa e com menos convicção na hora do ataque. Com menos efetividade no ataque. Então, isso acabou ajudando demais, mas só para voltar, Fábio, então não é que tem uma pegada crítica do desempenho do Náutico na partida de hoje. Na verdade, é preocupação, dado o material humano que o Náutico tem hoje, os problemas de elenco que o Náutico tem, não só problemas permanentes, né, de desequilíbrio do elenco, de falta de peças, por exemplo. O Hélio dos Anjos joga com 2 pontas. O Náutico tem pouquíssimos pontas no elenco. E um deles, o Hélio dos Anjos nem gosta, que é o Hélio Borges, né? O Hélio Borges está completamente escanteado. Aí o Hélio dos Anjos traz um talicinho que acaba já saindo machucado. Então, falta peças. O Vinícius também, né? O outro ponta do Náutico que está machucado. Então, falta peças até para o treinador colocar o esquema tático que ele quer colocar. As laterais, a mesma coisa. O Hélio dos Anjos está de saco cheio disso, de lateral, que não aguenta jogar 90 minutos. E ele precisa estar gastando substituição para poder... Ele tem que jogar com 4 laterais todo jogo. Porque cada um deles só joga metade de um tempo. Aí agora um já saiu machucado. E pode ser uma contusão, pode ser uma lesão grave. E isso também na zaga. O João Macho, que machucou hoje, logo no início da partida, é o 3º jogo que ele sai machucado. Zagueiro. Veja, isso na cabeça do treinador é desesperador.
E aí você tem um Ryan, um jogador muito contestado. A partida de hoje nem comprometeu tanto, mas um jogador muito contestado no Se médio tiver uma prazo. sequenciazinha, vai se machucar também, né? Não, se tiver uma sequência, além de se machucar, ele vai entregar. Ele tem uma regularidade negativa muito grande. Teve 2 jogos que ele entrou assim e eu avaliei como ok. Foi o jogo do São Paulo, ele jogou 10 minutos mais ou menos, não comprometeu. E no jogo de hoje ele também não comprometeu. Eu faço questão de falar isso porque às vezes, quando você tem uma avaliação negativa do jogador, você tem uma má vontade com o que ele fez naquele jogo em campo. Então, eu faço questão de dizer, olha, o Raya, ele não comprometeu na partida de hoje. É um jogador que eu não tenho confiança nenhuma. Eu acho uma calamidade ter que contar com ele como titular nas próximas partidas. Mas no jogo de hoje, não comprometeu. A gente também não precisa ficar levando a avaliação total do jogador para todas as partidas. Porque aí coitado, né? Aí ele pode até Vira perseguição. Acordar virado para a lua, ter uma boa partida e não vai ser valorizado porque a imagem dele é negativa. Então, eu sempre faço questão... Cada jogo é um jogo, né? Exato. O torcedor, às vezes, tem uma certa dificuldade, porque já tem um ranço, né? Mas a gente tem a obrigação de avaliar, já que a gente está fazendo a avaliação do jogo, de avaliar partida a partida. Mas só para poder puxar e dar aquela resumida final, Fábio, isso, é muita preocupação para os próximos jogos, é a quantidade de lesão, é a necessidade de contratação, mas essas contratações só vão chegar dia 1 de junho, ou pelo menos só vão poder jogar a partir do dia 1 de junho. O treinador até já passou uma lista, é quase um time todo, Fábio. Ele disse que o Náutico precisa de zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo. Lateral esquerdo agora se tornou um fato, né? Porque agora o jogador saiu machucado. E meio-campista e atacante. Veja, é um time todo. É um time todo. E para mim é isso mesmo. O elenco do Náutico se mostrou curto. Os jogadores não estão aguentando ali teve até acho que foi o Luiz Lavô que acabou citando a pegada do Hélio dos Anjos, né? Exigindo ali muito da parte física. Pode estar abrindo alguns jogadores podem não estar aguentando, mas veja, não tinha muita outra solução não. Quando se contratou o Hélio dos Anjos, sabia que ele é um cara que muda a pegada física dos jogadores. E quando ele chegou aqui, ele até falou isso na entrevista, constatou que o time estava numa rotação muito abaixo. E o Náutico não estava conseguindo resultados. Então, veja, você tem que promover mudanças. Eu não posso aqui ficar culpando o Hélio por os jogadores estar se machucando. Eu tenho que culpar a direção do Náutico que montou o elenco dessa forma e que não soube conduzir o trabalho do antigo treinador a modo de estar avaliando essa parte física. Deixou as coisas andar ali como o Marquinhos Santos queria e quando o Hélio dos Anjos chega, tem toda essa questão dessa fragilidade física dos jogadores. Muito bem. É isso, vamos para o campinho? Vamos continuar avaliando agora individualmente os jogadores do Náutico, né, nesta importante vitória contra a equipe do Confiança. Muriel. Veja só, o Muriel até, ele fez uma defesa ainda no primeiro tempo, mas o problema é que ele entregou o gol para o time do Confiança. Ele saindo jogando errado ali, num desespero tentou derrubar o jogador, perdeu a posse de bola e o time de Confiança, no auge da sua incapacidade, acabou perdendo o gol. Então, o Muriel hoje assim, foi um vacilo muito grande. Por não ter sido gol e por não ter ganho de 2-0, eu vou deixar ele só no laranja. Mas ele merecia o vermelho por causa dessa jogada. Assim, inadmissível um jogador com a experiência dele produzir uma chance clara e manifesta para o adversário, como foi nesse lance. Muito bem. Teve uma defesa importante, não sei se é a que tu tá se referindo, que ele sai no pé do jogador, né? Do Confiança ali. Exato. Foi importante, Atsu. Não, sim, meu registro, mas não vou. Sempre um razoável? Não. Muito bem. Aquela defesa ali é uma abafa, tudo bem, tem sua importância, mas não é essa defesa toda não, para poder... O que pesou, o fato relevante da partida de hoje dele foi, de fato, essa entregada. Se sai o gol, meu amigo, assim, é o torcedor vaiando ele,
perde a confiança nele para os próximos jogos. O Náutico podia se complicar no jogo. Como eu disse, era um jogo que a margem de 2 gols estava dando essa segurança, porque oportunidades o Confiança tinha. Isso foi com 7 minutos do segundo tempo. Se sair aquele gol, assim, o psicológico podia tomar conta do time do Náutico. E eu não sei se esse time tinha um poder de reação, não, viu? Caso o pior acontecesse. Então ele colocou em risco, laranja aí para ele. Dupla de zaga, Carlinhos e Maestro. Rafael, só lembrando aqui que aqui é critério pesado, tá? Jogador para conseguir alguma cor tem que suar bastante. Então não é porque o Náutico deu 2-0 que vai ver uma verde aqui, não. Pelo contrário. Vamos lá. A começar pelo Carlinhos. Para mim, Carlinhos é vermelho. Assim, é um jogador que a gente tem uma expectativa que ele possa ser um jogador que ajude, pode ser um jogador regular, mas ele está errando demais. É a segunda partida consecutiva que Carlinhos, assim, falha muito nos lances, vem falhando muito em saída de bola, tocando toques, assim, simples, que ele acaba errando. Assim, e o jogo de hoje foi mais um jogo que o Carlinhos saiu elencando erros um atrás do outro. Assim, é um jogador que precisa se encontrar. Precisa se encontrar que o que parece, inclusive o Hélio deu a entender isso numa entrevista, é que ele está sentindo. Está sentindo a torcida e tal. Até que em jogos fora de casa ele vem jogando melhor. Mas em jogos em casa está sendo uma negação. Era um jogador que a gente queria acreditar que ele fosse um pilar do time. E não está sendo. O João Macho eu vou deixar branco porque ele sai muito cedo. Se machucou muito cedo. Deixar ele no branco. E o Ryan? O Ryan eu vou deixar com amarelo. Eu acho que ele fez... Dado o nível Ryan, ele fez o justo. Não foi perfeito, não. Teve lá seus pecadilhos. Mas bem pecadilhos mesmo. Então deixa ele no amarelo. Bom, vamos para Arnaldo Atuzildo. Parece que a mensagem que ele tinha mandado lá pro Granja ele tava falando sério, viu, Atuzildo? Você duvidou do rapaz? 2 assistências. Esperou o ano todinho para poder jogar 45 minutos dessa forma. Veja, entregou. Hoje entregou. Morreu depois, o que vai gerar todos esses problemas que eu citei na questão das substituições, que não aguenta jogar os 90 minutos. Mas no jogo de hoje, assim, ele se colocou em situações que acabou penetrando ali pela defesa do time do Confiança. E nas 2 escapadas dele, saíram 2 gols, assim, jogada muito bem desenhada, tá? E foi assim, já vou adiantando que ele é o melhor da partida. Pode colocar aí o verde Paulo Sérgio aí pra ele. É isso, né? Melhor do jogo para o Cafu da Guabiraba, é isso? O novo apelido do Arnaldo? Deixa Arnaldo mesmo, que não tá merecendo isso tudo, não. A gente tem que jogar uns jogos a mais aí para poder receber um apelido bom aí. E o Luiz Paulo? O Luiz Paulo, deixar com o amarelo, foi um pouco mais tímido na partida de hoje. Até porque o Arnaldo estava muito contundente no ataque, né? Aí eu acho que, de alguma forma, o Hélio deve ter pedido para ele segurar mais. Ele teve uma participação um pouco mais tímida. O Luiz Paulo costuma ser um pouco mais ofensivo, mas hoje ele estava tímido ali pelo lado esquerdo. Mas também não vi ele comprometendo, não. Dá para deixar o amarelo ali com ele. Dupla de volantes, Auremi, que foi muito criticado no jogo anterior, e o Marco Antônio, né? Também voltando aí da expulsão, mas também bancado pelo Hélio, né? Tinha o Anderson também, né? Como opção. Mas foi o Marco Antônio. O Auremi, muito torcedor continua criticando o Auremi. Ele tem suas falhas, mas assim, é muito espaço de campo para poder cobrir, sabe? Assim, não é a primeira vez que eu me coloco na situação de ter dó do Auremi. Já cheguei a perder a paciência com ele em algumas oportunidades. Mas eu acho que eu voltei a ter dó dele. É muito espaço do campo, gente. É muito espaço, assim, e é difícil para ele. Eu vou deixar ele com o amarelo. E o autor do
Primeiro Eu gol. gostei da partida do Marco Antônio hoje. Hoje o Marco Antônio ele estava um pouco mais ligado na partida. Ele às vezes é muito afoito, muito de ímpeto, sem objetivo, mas hoje eu acho que ele estava com a cabeça mais no lugar, estava um pouco mais centrado. A minha função é essa, eu tenho que fazer isso e aquilo e acabou. Não adianta querer ser mais do que isso. Eu vou deixar o Vento Paulo Sérgio também com ele. Muito bem. Tá aí o lance, né? Esse é o lance do gol, né? Do Marco Antônio. Que é um jogador que eu acho que dificilmente vai sair, viu? Do jeito que ele corre, que ele se doa, é o que o Hélio gosta, né? Então, todo treinador gosta de um jogador assim, né? Então, voluntarioso, né? Chamado voluntarioso. E como o E o Náutico Hélio, também não tem tanta opção melhor, né? e ele não poupa na hora de elogiar ele, né? Um Isso. jogador que ele pegou um certo carinho pela passagem que ele teve no CRB. O Hélio, no ano passado, na reta final da Série B do ano passado, era o técnico do CRB. Patrick Alain. Veja só, o Patrick Alain vai ser mais um jogo que muita gente vai criticar, porque a turma quer um jogo mais completo do Patrick Alain. Eu vou concordar nessa parte, mas me agradou ver o Patrick Alain conseguindo conduzir essa bola no meio campo, coisa que eu cobrei demais no jogo passado. Eu acho que ele tem que fazer isso. É necessário que ele faça isso, e hoje ele conseguiu fazer umas 3 oportunidades. A gente viu ele cruzando o meio campo com a posse de bola. E facilitado muito pelo Confiança, né? Que dá muito espaço para ele. Dá muito espaço para todo mundo, né? E no caso ele teve esse espaço. Ele não soube aproveitar isso de uma maneira, digamos assim, estupenda. Mas, pelo menos, eu vi ele conseguindo conduzir essa bola, ele sendo o articulador de contra-ataques. Eu consegui ver isso no Patrick Alain hoje e já me agradou. Deixar ele com amarelo. Então, razoável para o Patrick Alain. Vamos para o ataque, né? Kelvin e Talicinho nas Veja, pontas. eu gostei do Kelvin, tá? Gostei. Foi mais contundente no início da partida, ele que dá o toque na ultrapassagem do Arnaldo, do primeiro gol. É, é um cara que ele vem fazendo as coisas muito certinhas, sabe? É um jogador que chegou com muitas dúvidas, inclusive minha, em relação a ele. Ele não está sendo um problema para o time, tá? Que teve até dois momentos interessantes que eu vi do Kelvin, que foi ele dobrando o lado esquerdo com o Talicinho. Eu disse, olha, dos Anjos está virando Diniz agora, dobrando as pontas de um lado. Mas eu acho até que é interessante, tá? Se tem uma coisa que eu gosto de Diniz, é quando ele faz essa inversão, né? Inversão não, na verdade, ele pega um dos pontos de um lado e dobra no outro lado para poder ter articulações de jogadores assim. E no caso do Náutico é bom porque é um jogador que costuma ter um passe ali decente, né? Ele, o próprio Marquinhos, né? Que acabou entrando no segundo tempo, são jogadores que os fundamentos eles costumam ter de forma decente, que isso é um problema, assim, no geral do time do Náutico, né? De ter jogadores que não conseguem fazer os fundamentos da maneira adequada. E eu venho gostando das partidas do Kelvin, mas também, assim, não foi nada demais, tá? Tanto é que eu vou deixar ele com amarelo, porque o amarelo aqui comigo é um elogio. Bom, vamos pro Talicinho, autor do gol. Esse tem que ser verde, né? O Verdimundo ali pro Talicinho soube aproveitar a oportunidade, fez o que o treinador queria, esticou o campo. Como eu disse, né, com 1 minuto de jogo, ele já estava fazendo uma jogada pela esquerda e estava finalizando, provocando ali um rebote do goleiro. Né? Conseguiu fazer o seu gol, errou também, né, em algumas tomadas de decisões, talvez procurou demais o confronto 1 contra 1, mas ele entrou no campo para isso. Né? Então, por um lado, dá para entender, mas eu acho que tem que ter uma dosagem ali, não é para ir todas as vezes, até porque fica previsível e nas vezes que ele não tinha sucesso no drible, ele acabava saindo com bola e tudo, muito porque o defensor já sabe que ele vai tentar tentar levar a bola para a linha de fundo, fica uma jogada previsível, né?
Então, acho que de vez em quando ele tem que parar um pouco essa bola, tentar voltar essa bola ali para os meio-campistas, tentar não perder sempre a posse de bola. Acho que isso é um ponto importante. Isso é um problema de todos os pontos, né? De saber quando ser contundente, porque precisa ser, mas também saber valorizar a posse de bola. Dizer, pô, não vou, eu tô com 2 jogadores aqui, tem um na cobertura do outro, eu não vou conseguir sucesso. Então, dessa vez, eu não vou tentar nada, não. Eu vou tocar essa bola para a gente ficar com a posse de bola. Eu acho que você construir situações assim é importante, até para uma visão geral do jogo dele. Se ele toda bola ele pegar e for para cima, ele vai acabar perdendo 90% das bolas e fica uma imagem muito negativa, né? Porque vai ficar sempre aquela impressão de que ele mata a jogada de ataque, né? Ele entrega a bola ao adversário. Então, eu acho que falta essa dosagem aí no futebol do Talicinho. É um jogador muito jovem, né? Tem muito o que amadurecer, mas eu acho que o Vendemusgo está bem entregue para ele hoje. Bom, para fechar o time titular, Bruno Mezenga não fez gol, mas jogou bem? Veja, em comparação ao Bruno Mezenga que vinha jogando, ele foi, assim, craque. Porém, não foi o suficiente, ao meu ver. Eu vi algumas pessoas elogiando o Mezenga na partida de hoje, porque ele conseguiu fazer um pivô algumas vezes, é bem verdade, algumas vezes ele fez, mas assim, um centroavante para mim, ainda mais jogando contra o Confiança, com 3 o Náutico jogando com 3 atacantes, contra o Confiança que dá tanto espaço, precisa fazer mais, cara. Precisa fazer mais. Por exemplo, o único lance que eu lembro do Mezenga ter finalizado foi uma bola que ele praticamente recuou pro goleiro. Teve um lance do segundo tempo que me irritou bastante, que foi uma jogada de corpo, eu acho que foi o Marquinhos que fez uma jogada de corpo, que a bola sobra para ele na pequena área. Aquele lance ali é para ele proteger e conseguir uma maneira de finalizar pro gol. Ele está muito próximo do gol. E ele tentou dar uma passada com a bola em direção à linha de fundo, assim, não tinha lógica nenhuma. Foi facilmente cortado ali, a bola foi para escanteio. Enfim, eu não caí de amores por esse jogo do Mezenga, não, tá? Não caí de amores. Tem gente que está super valorizando esse fator tático, mas é muito por causa do resultado que veio por outros fatores. Tá? Porque se o Náutico precisasse de um gol, de uma presença maior do centroavante hoje, tudo ia decair em cima do Mezenga. Então, eu vou colocar ele aí no laranja. Então, laranjinha aí para o Bruno Mezenga. Vamos agora para os jogadores que entraram aí, né? O Ryan a gente já avaliou. Tem ainda Marcos Ítalo, Caio Vitor, Caion e Marco Antônio 2, vulgo Marquinhos. O Marquinhos eu vou colocar o amarelo. Ele, no que a gente pode cobrar dele, ele não participou de nenhuma grande jogada, não, tá? Assim, até participou de uma que eu até citei isso, que ele estava dentro da área e ele foi bloqueado no momento, ficou ali ciscando, tentando procurar o espaço para finalizar e acabou não conseguindo. Mas eu digo assim, de uma articulação que deu uma chance manifesta de gol para o Náutico, isso não aconteceu. Mas a condução dele da bola, o toque dele, você percebe que é uma coisa mais refinada. E eu acho que ele fez tudo isso de maneira adequada no jogo. Tem uma questão dele que foi o fato dele ter sido improvisado para jogar de lateral esquerdo, né? Só que, cara, eu não posso aqui avaliar ele jogando de lateral esquerdo, velho. Assim, é uma bomba muito grande para ele. Ele estava ali na raça ali, jogando pelo time. Teve alguns erros de posicionamento, de cobertura, mas eu não vou pesar aqui na dele, eu vou deixar ele com amarelo, tá? Porque se ele fosse se fosse o Igor Fernandes que tivesse entrado e tivesse tido o desempenho que ele teve jogando na lateral esquerda, eu ia pesar mais na dele. Mas no Marquinhos eu não posso fazer isso. Um jogador assim que nunca deve ter atuado ali na lateral esquerda e do nada aparecer ali não é fácil. E aí Caio Vitor e Caion. O Caio Vitor eu vou deixar o laranja. Foi pouco efetivo. Ele continua tentando buscar o segundo gol igual ao que ele fez lá no São Paulo, né? Lá no Morumbi. Ele agora está viciado nessa jogada, então toda bola ele procura aquela ponta da área ali, né? E tenta abrir e chutar, só que ele passa longe de conseguir. Agora, todos os lances costumam ser
bloqueados, né? Os adversários também já esperam que ele vai fazer aquilo. E ele está se resumindo muito a isso. Não gostei hoje da movimentação do Caio Vitor. De novo, Caio Vitor, eu espero que ele... A mesma crítica que eu faço para o Patrick Alain. Eu espero que ele participe mais do jogo. Ele tem que tocar mais nessa bola, soltar essa bola mais rápido, fazer o time andar e não ficar só preocupado em achar espaço para poder finalizar. O Patrick Alain e o Caio Vitor têm essa mania de querer estar ali próximo ao gol para abrir e chutar. Não, um jogador meio-campista precisa de muito mais do que isso. Isso aí eu espero de um atacante, de um finalizador. De um meio-campista, eu espero que ele engrosse esse meio-campo, que ele faça articulações, que ele desenvolva essas jogadas do Náutico, porque aí sim o Náutico vai ser criativo. E Caio, né, para fechar? Caio entrou bem, sozinho não, tem um pouco de ajuda do Mezenga, mas é porque é ele que divide a bola com o jogador do Confiança, aí a bola sobra para o Mezenga estica para ele no ataque, ele dribla o primeiro e sofre a falta do segundo, então ele consegue construir essa expulsão, né, do jogador do Confiança. Em outras jogadas também ele conseguiu imprimir muita velocidade no comando de ataque. Eu acho que ele fez o que se esperava, o que o treinador esperava, quando colocou ele em campo, tá? Gostei da partida de Caion. Vou dar um verde músico para ele. Muito bem, verde músico para o Caion e o Marcos Ítalo, só para recapitular. Marcos Ítalo é vermelho, horrível. Para mim, o pior em campo. Assim, foi aquilo que eu citei, né? O jogador entra no contexto de jogo aonde você está com um homem a menos. E esse homem a menos é na posição do lateral esquerdo e você não consegue entender que o melhor para o time, ganhando de 2-0, é ele ficar mais. É ele compor essa linha de defesa. Mas Marcos Ítalo, ele não sabe fazer outra coisa a não ser atacar. E por várias vezes eu vi o Marcos Ítalo sendo o jogador mais adiantado do Náutico e eu achava isso um absurdo, assim. Fábio, em vários momentos ali, no segundo tempo, eu me vi o jogo da Croácia na cabeça. Só me vi o jogo da Croácia. Pra que isso? Pra que avançar tanto? Já tá ganhando, não tem necessidade. Eu podia ouvir o Neymar falando assim no meu ouvido. Então, inadmissível o comportamento do Marcos Ítalo, não sabendo fazer a leitura do jogo, do que está acontecendo, e só querer saber de atacar e atacar. Então é isso, né? Todo mundo avaliado dos jogadores, o melhor em campo aqui, já dito por Atuzildo, foi o Arnaldo, né? Eleito aí o craque da partida com 2 assistências. E para fechar, Hélio dos Anjos, que as escolhas do Hélio, Atos, foram decisivas, né? Bancou o Arnaldo no time titular, bancou o Talicinho, também bancou o Marco Antônio, e os 3 foram os que participaram de forma direta aí dos 2 gols do Náutico. Talvez tenha sido uma das peças mais importantes para o Náutico conseguir a vitória, e da forma que conseguiu, tenha sido o Hélio dos Anjos. Porque diante do que o Confiança costuma de propor nos seus jogos, talvez o Hélio tenha encontrado a chave ideal para poder enfrentar o Confiança. Por isso essa sensação, apesar das falhas do Confiança, essa sensação de que foi uma vitória segura. Isso vem muito por causa do Hélio. E, de novo, material humano abaixo da crítica, o time cheio de problemas, e durante o jogo criando mais problemas para ele, e mesmo assim o Hélio conseguiu aí quase tirar leite de pedra aí e conseguir fazer esse time ter essa vitória de certa forma satisfatória no desempenho, dado o material humano que tinha em cima do Confiança. Então eu vou colocar um vento para o Sérgio aí, para o professor aí. Muito bem, então nota mais positiva para Hélio dos Anjos, né, que de fato aí foi importantíssimo, né, decisivo para essa vitória do Náutico, 2-0, entrando de vez ali no bolo, né? Claro que tem que confirmar, né, tem que pontuar nos jogos seguintes, mas me parece, Atuzildo, que é chegar não muito distante, ou aí seria o ideal, né, dentro do G8, mas eu acho que essa sequência do Náutico até a abertura da janela, né, que vai ser no próximo mês, não tá distante do G8, né? Eu acho que essa, se
se o Náutico conseguir ficar ali a 2, 3 pontos, ou até mesmo ali em oitavo, sétimo, aí com as contratações, né, com o Hélio trazendo jogadores indicados por ele, a tendência de fato é que as coisas comecem a andar com mais regularidade. Não, eu nem espero ficar entre os 8 na abertura da janela. Acho que já é esperar demais. Eu acho que se ficar, como você disse, né? Se ficar menos de 3 pontos, já tá ótimo, já tá de bom tamanho. Eu assino agora, até porque o Náutico tem jogos complicados. O Náutico tem Ponte Preta, o Náutico tem Maringá. Esse jogo do Ipiranga, apesar do Ipiranga ter perdido em casa para o ABC, ao meu ver, se torna até pior, né? Foi o Brusque, Atusildo, que perdeu do Foi o ABC. Brusque que perdeu para o ABC, né? Mas enfim, qualquer jogo ali no Sul, o Náutico Sim. costuma. Botou a camisa longa, Atusildo. Botou a camisa longa, se botar a luvinha, eu nem assisto o jogo. Então, são sempre jogos difíceis. Depois volta para enfrentar a Ponte Preta aqui, jogo difícil também. Eu sei que o último jogo, antes da janela abrir, é contra o ABC lá. E eu vim conversando com o torcedor do ABC. O ABC não é, pelo menos pelas palavras dele, eu acho que meio que se confirma depois dessa vitória contra o Brusque, eu conversei com ele antes do jogo, que pode dar uma impressão de que o ABC é um saco de pancada para quem está acompanhando de longe, mas ele disse que o time é um pouco azarado também, toma muito gol no final da partida, mas o time tem as suas valências ali. Ele até estava preocupado em caso de insucesso hoje, tivesse a demissão do treinador, que ele considera um treinador fazendo um bom trabalho. O problema do ABC é o elenco, que é meio fraquinho, assim, mas o trabalho do Pisa é bom novamente, né? Ele fez um bom trabalho no Botafogo, né? Que inclusive foi líder a primeira fase inteira. E tá conseguindo fazer um ABC competitivo, tá? Assim, não, tem muito refúgio do Botafogo do ano passado. Tem jogador hoje que é titular no ABC que era reserva daquele Botafogo do ano passado. Que nem era um grande time, né? Acho que teve muito mérito mais do Pisa ali para o time conseguir ser líder do que outra coisa. Mas é um time competitivo, né? Ele perdeu do Ituano com gol no final, conseguiu ganhar do Brusque fora e os outros resultados foram empates. Né? Então, de fato, não é um time fácil a ser batido. E sobre o Ipiranga, ele empatou com a Nápoles, fora de casa, em 0-0. Ô, Fábio, aquele jogo que jogava aí no Botafogo, tá lá ainda? Tá aí ainda? O Jô? Sim. Cara, eu acho que ele foi pro futebol japonês. Ele não tá, não. Agora eu vou dar uma pesquisa. Mas era um jogador que. Eu gostava. Ele tá no Sagan Tosu, um time do Japão. Ele pertence ao Botafogo do Rio, né? Isso, do Rio. Gostava do jogador. Chega até indicar ele aqui no Náutico, mas. Foi pra fora. Bom, é isso. Então, 5 horas de live, Atusildo. Aguentei, viu? Tu tá das 5, é? Tô nem sei, apresentei todos os 4 jogos aqui. Meu amigo. Mas graças a Deus amanhã é só esporte, né? Aí é a cavalaria, né, que tá aqui. Essa dormida tranquila aí, sem não. Sem não. Não, confiança. Eu acho que se o Náutico tivesse jogadores, por exemplo, a dupla de zaga que um se machuca todo jogo e o outro joga mal, se o Náutico tivesse com uma dupla de zaga consistente, tivesse com o Igor Pereira na cabeça de área, tivesse com um ataque com Paulo Sérgio, Vinícius, pegando entrosamento, mesmo com a pontuação que o Náutico está hoje, essa dormida seria mais tranquila. Mas diante dos problemas que o Náutico já tinha e criou ainda mais no jogo de hoje, assim, eu acho que essa dormida não é nada tranquila. É de preocupação, hora de botar as babas de molho. E eu espero que essa seja a leitura da diretoria, porque eu confesso que eu não confio que seja, não. Eu acho que a diretoria, na cabeça dela, está pensando assim: isso é vitória para virar a chave. Agora o torcedor tem que fechar com nós. Energia de acesso voltou, Atuzil? Energia de acesso, corrente de acesso, exatamente. Eu temo muito que a diretoria esteja nessa pegada, de não saber se situar aonde está, o que aconteceu na partida de hoje, saber entender que foi muito importante os 3 pontos, mas saber que está acumulando problemas e que os próximos jogos, assim, é uma calamidade. É uma calamidade o que o Náutico vai colocar em campo nos próximos jogos.
Essa energia do acesso aí que o Náutico posta, né? Eu acho meio zica, viu? É melhor ficar calado. Deixa pra botar isso quando subir, porque isso tem um cheirinho de zica, além de ser meio brega também, né? Mas... É uma pegada meia cult, né? Mas eu achei meio... Time com 5 pontos, pô, tava na zona de rebaixamento, calma. Entra no G8 primeiro, se consolida no G8, se classifica, aí você começa a pensar em energia do acesso. Mas enfim, é isso. Passado a régua aqui, valeu Atuzildo, valeu Márcio Souza, Gabriel Costa aqui, que estiveram na direção e nos trabalhos técnicos, também Reinaldo Lira, Tiago Emanuel, o Vup, Eduardo Lira, Reinaldo Lira, Luiz Delavô, enfim, a galera que interagiu aqui, valeu demais pela sua mensagem. Isso é o que, Atuzildo? O Cook recebeu alta, né? Boa. Ele que sofreu AVC, né? Estava internado na UTI e ele recebeu alta e agora tem todo o processo de fisioterapia, de recuperação, processo longo, tá? Processo longo, assim, vai ser a nova vida dele agora, vai ser se recuperar dessa situação que ele passou, né? E é algo longo. Quem sofre assim um AVC, o processo de fisioterapia é importantíssimo e longo. É isso, a gente deseja melhoras aí pro ídolo do Alvirrubro pernambucano, o Cook, que ele se recupere aí e tenha o mínimo de sequelas possíveis. Bom, é isso. 5 horas de live. Quem acha pouco, eu indico o Agamenon, viu? Cara, o que eu ri com o Atuzildo nesse Agamenon com o Arthur Silva em Madrid. Foi muito bom, viu? Então você que tá com insônia, tá com 1h30 da manhã, coloca aí o Agamenon na parte lá da viagem de Arthur na Espanha, viu? É muito bom. Começa com o Celso destruindo, né, a escolha do país, né? Que foi para um colonizador genocida. Eu assisti de novo hoje de tarde. Eu querendo ver uma parte que eu não consegui ver, Fábio, que foi a parte que, assim, de Boresta, Arthur faz. Não, quando eu morei na França. Como se fosse algo natural, como se todo mundo. Quem nunca morou um aninho na Europa, Atuzildo? Como dizer, não, quando eu morei em Olinda, quando eu morei em Piedade, quando eu morei em Porto Alegre. Não, quando eu morei na França, eu ia. Quando eu tomava champanhe com meus amigos às margens do Rio Sena. Eu procurei essa parte e não achei. Não acredito. Pra mim foi o melhor momento, assim. Foi muito bom. Atuzildo Masterclass, viu? No Agamenon. Então, se você quer se divertir aí, vale a pena ver esse último Agamenon. Aí fala do Papa também, né? A escolha do novo Papa. Enfim, foi divertido demais, viu? O último Agamenon.